E aí, pessoal, vamos retomar nossas resoluções de provas de eletricista. A prova de hoje é uma prova aplicada pela Prefeitura Municipal de Suzano. O cargo é o cargo de eletricista mesmo. Essa é a prova objetiva. Quem aplicou foi a VUNESP no ano de 2012. Pode parecer um pouco antiga a prova, mas não é para a nossa área. Para quem é da área de elétrica, o conceito, o conteúdo clássico, como eu já falei nesse canal, ele não mudou, entende? O que mudou foi algumas coisas mais recentes, como já falei anteriormente. Iluminação LED, alguns dispositivos de proteção que entraram, né, algumas melhorias em componentes, em iluminação, em tomada, cabeamento, alguns cabeamentos, mas assim o conhecimento clássico, né, de circuitos elétricos não alterou. E quando tiver alguma mudança, a gente vai comentando aqui no canal. Essa prova tem 15 questões, pessoal, da 26 a 40, e a primeira questão, né, específica diz o seguinte: um quadro de distribuição de luz está instalado em um escritório e possui como proteção geral um dispositivo tetrapolar com proteção contra sobrecorrentes e contra fuga de corrente para a Terra. O dispositivo geral referido é o quê? Ele está perguntando qual é esse dispositivo. O IDR, né, o interruptor diferencial residual, ele não é tetrapolar, ok? Por isso não pode ser o IDR, o interruptor diferencial residual. O DDR sim, que é o disjuntor diferencial residual. Esse aqui sim, a gente já encontrou a resposta, mas vamos analisar todas as alternativas. Que é o DDR, né? Porque ele tem a proteção contra sobrecorrentes e contra fuga de corrente, que é a principal proteção de um DR, né, gente? Por que a gente quer um DR? Porque para ele perceber qualquer resíduo de corrente escapando da instalação para o terra. Quando ele percebe, ou por meio de algum choque, né? A pessoa toca ali naquele equipamento, componente ou instalação, o DR vai ser acionado quando ele perceber essa fuga de corrente. Portanto, essa aqui, 26, é a letra B. Não pode ser o DTM, DTM é disjuntor termomagnético, porque ele não tem proteção contra fuga de corrente. Supervisor de isolação, não sei nem o que é isso. Conjunto contator relé, também não. Contator é um equipamento que funciona como chave, ok? Não se aplica a fuga de corrente. Portanto, 26 é a letra B. Questão 27. A eficiência de uma lâmpada. Eficiência de uma lâmpada, seja ela incandescente, seja ela fluorescente ou de vapores a alta pressão, é determinada pelo quê? Ele dá algumas alternativas na qual diz o que é o conceito de eficiência energética, né? Ou eficiência de uma lâmpada. Lembrando conceitualmente, eficiência é o quê? É a quantidade de fluxo luminoso. O que é fluxo luminoso? Lumens, são os lumens, gente. Os lumens que aquela lâmpada vai te produzir pelos watts que ela vai consumir, ok? Esse aqui é o conceito de eficiência energética, ou melhor, eficiência luminosa. Quantos lumens a lâmpada vai emitir com cada watt de consumo? Cada watt que ela absorve da rede. Esse é o conceito. É determinado pela, a gente vai para as alternativas. Pela potência em watts? Não. Tá pobre aqui. Pela relação entre lux por watts? Não, não é lux por watts, não. Tá errado. É lumens por watts. Pela tensão de trabalho? Também não. Pela curva isocandela? Também não. Letra E, pela relação lumens por watt. Ok? Aí, feito isso, 27 é a letra E. Portanto, lembra desse conceito. Eficiência luminosa é o que? Lumens, ou seja, quantidade de fluxo luminoso que aquela lâmpada proporciona a partir dos watts que ela consome. Lumens por watts. 27, letra E. Questão 28. É uma questão de circuitinho de lâmpadas. Diz o seguinte: tendo as lâmpadas do esquema elétrico tensão de trabalho de 110 volts,
dizendo que cada uma lâmpada é 110 volts. E esperando-se que elas trabalhem dentro do especificado, ou seja, em 110 volts, entre os pontos A e B, o valor de tensão é igual. Aqui a gente só precisa saber qual é essa tensão entre esse ponto e esse outro ponto aqui, ó. É como se eu pegasse o medidor de tensão e conectasse esses dois pontos. Qual seria essa tensão? Pela lei de Kirchhoff, gente, nós temos várias tensões aqui. É só somar as tensões. Ó. A lei de Kirchhoff diz o quê? Que é a soma das tensões numa malha. Eu fechei a malha aqui, ó. Toca aqui, vou encostar aqui. Quando eu fechar com o meu equipamento de medição, eu fechei essa malha desse circuito. É uma só malha. Então, toda vez que eu somar estas tensões internas, essa tensão e essa tensão, eu vou ter o quê? Eu vou ter a tensão total entre o ponto A e B. Aí você me pergunta, mas professor, aqui abaixo nós temos também tensão 110. Mas repare que está em paralelo. Ó. Esse ponto é esse mesmo ponto de um lado e de outro. Nesse caso, essa tensão é a mesma entre esse ponto que eu vou chamar de C e D. Portanto, só é considerado uma vez o 110 porque estão em paralelo, ok? Dito isto, vamos chamar essas tensões de V1, V2, que é a mesma aqui de baixo, né? Como eu já falei, e V3. E aí é só fazer continha aqui do lado, representando matematicamente a tensão entre o ponto A e B, é o que pergunta a questão, é o que? V1 mais V2 mais V3. Somando todas essas tensões, temos 110, mais 110, você aqui, bem redundante. Poderia ter colocado 3 vezes 110, né? Tensão VAB é igual a 330 volts. Aqui nas alternativas, letra C. Portanto, questão 28 é a letra C. Questão 29. Ao utilizar um multímetro, equipamento de medição, ou de várias medições, por isso multi na frente, para medir tensão elétrica em uma rede de corrente alternada, aí dá algumas alternativas. Né? O que acontece quando eu utilizo um multímetro para medir tensão alternada, tensão elétrica em uma rede de corrente alternada? Deve ser ajustado para a medição DCV. Não dá, né, gente? Aqui é DC, é o que? Direct Current, né? Que é o que? Corrente contínua, não dá. Se eu quero medir alternada, eu tenho que procurar alguma coisa que esteja escrito AC. Ou, às vezes a questão é escrito CA, tá bom? Às vezes AC, às vezes CA. Letra B. Ele apresentará um valor alterado se for posicionado erroneamente para a leitura ômica. Não, né, gente? Não vai aparecer um valor alterado, não vai nem medir tensão. Letra C. Deve-se efetuar a leitura em ACA. AC, como eu falei para vocês, ó, Alternating Current, ok? Só que aqui, ó, ele está representando o ampere, ou seja, isso aqui representa corrente. Toda vez que você tiver escolhido essa escala no medidor, você vai estar medindo corrente e não tensão, que é o que é a questão. Letra D diz o seguinte: deve-se efetuar a leitura em AC, ok? Tensão decorrente alternada, tá aqui, ó. Aí tem um V aqui que é de tensão. Nesse caso aqui, você vai medir uma tensão AC, ou alternada. Portanto, letra D, 29, letra D. E por que não é a letra E? A leitura apresentará um valor maior que o esperado se for utilizada a escala DCA. Não. Questão 30. Quanto ao amperímetro para medição direta, é correto afirmar que... Uma questão sobre amperímetro, gente. Medidor de corrente elétrica. Só lembrando que amperímetro é um instrumento que mede corrente elétrica. O que diz sobre essa afirmação? É correto afirmar que
deve-se ser ligado em paralelo com a carga. Amperímetro em paralelo não. Amperímetro é corrente elétrica. Toda vez que formos medir corrente elétrica, o instrumento tem que ser inserido dentro do circuito. Para ele estar inserido, ele tem que estar em série com a carga. Portanto, letra B, ó, deve ser interligado em série com a carga. Lembra disso. Medir corrente elétrica, ligação em série com a carga. Medir tensão elétrica, liga o equipamento em paralelo à carga. Letra C. Ele é ligado em série com a carga, ele interfere na corrente real do circuito. Quando ele é ligado em série com a carga. Não, gente, ele não interfere não. A corrente do circuito continua a mesma, embora ele tenha um pequeno consumo de energia que é desprezível. O instrumento, no caso o amperímetro. Possui elevada resistência. Não, ele tem uma resistência bem pequenina, por isso que ele não apresenta significativas perdas. Letra E. Necessita de TC para sua ligação? Não. Como falei anteriormente, ele não vai precisar de um TC porque a medição dele é feita de forma direta. Questão 31. Um transformador abaixador com TAP ou com derivações, TAP é o mesmo que derivação, nesse caso aqui no secundário, possui o quê? O que esse transformador tem? Vamos desenhar aqui novamente o transformador. O desenho padrão de um transformador é uma bobina no primário, tá, com uma bobina no secundário. Aqui nós temos uma tensão aplicada no primário, temos um número de espiras no primário. Já fizemos isso em outras questões, pessoal. Mas para você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, recapitule. E temos uma tensão entre esses dois terminais no secundário. E uma tensão aplicada aqui entre esse primeiro terminal e o segundo do primário. E o que diz aí? Um único enrolamento com várias saídas e entradas. Não. Isso aqui não é o único enrolamento quando TAP em derivação do secundário. Esse aqui é um modelo padrão de transformador. Vamos desenhar aqui um transformador com TAP no secundário. Vou ampliar um pouquinho mais aqui. Aqui nós temos a bobina do secundário. E nessa bobina aqui, ó, o TAP é esse aqui. Ó. Vamos supor que temos uma derivação ou um TAP nesse ponto. Supondo que esse transformador é um transformador abaixador de 220, vamos botar 200 volts aqui no primário, ele vai baixar aqui para o secundário. Se eu pegar o terminal principal, ele vai baixar para 100 volts, por exemplo, é hipotético. Se nós tivermos um TAP aqui em 80%, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu pegar a tensão entre esse fio e esse fio, vamos chamar aqui de fio A e condutor B, né, essa saída, nós vamos ter o que? A tensão de 80 volts. Ok? Isso é um transformador com TAP no secundário. Vamos voltar para as alternativas. Um bobinamento primário com menos espiras que o bobinamento secundário? Não necessariamente. Aqui não se aplica porque o TAP secundário ele tem uma derivação no seu enrolamento. Letra C. Uma única tensão eficaz disponível para as cargas? Também não. Já vimos que quando tem TAP secundário, ele tem duas ou mais. Nesse caso aqui, do exemplo, eu botei só duas. Uma saída de 100 volts entre esse terminal de baixo e de cima, o principal, e uma saída de 80 volts. Mas poderia ter mais, dependendo do tipo de transformador. Letra D. Várias entradas? Não tem várias entradas. Mas ele tem várias saídas, como eu acabei de falar. Nesse exemplo que eu dei, eu fiz um com duas saídas, mas poderia ter muito mais. Portanto, questão 31, letra E. Questão 33. A tomada de 3 pinos, fase neutra e terra, padrão brasileiro, segundo a norma 14136, essa tomada aqui, eu vou desenhar aqui do ladinho. Todo mundo já conhece, né, que ela já está bastante difundida. Essa prova de 2012, né, fazia pouco tempo que tinham lançado. Fase, neutro e aqui o terra. Né? Possui o seu polo central destinado ao condutor de terra. Aqui já matou, né? O polo central
o polo central, aqui, ó, esse carinha aqui, é destinado ao condutor de terra ou de proteção. Então, 32 nós já sabemos que é a letra A. Vamos ler as demais alternativas. Possui o seu polo central destinado ao condutor de neutro, não é verdade, é o de terra. Letra C, garante a proteção contra superaquecimento, não. Garante a proteção contra alguma fuga de corrente, alguma carga que vai ser desviada para a terra, evitando choque elétrico, por exemplo. É uma das aplicações desse terminal central. Letra D, quando fixada na parede, tem seus polos distribuídos da esquerda para a direita, conforme a referência fase, neutro e terra. Não, não é fase, neutro e terra, é fase, terra, primeiro, e neutro. E letra E, possui capacidade para até 30 A. Não, essa tomada aqui, ela possui capacidade para 10 A ou 20 A. Tem dois modelos, né? A tomada de 10 e a tomada de 20 A. Dito isso, questão 32, letra A. Questão 33 diz o seguinte: ao se fazer uso da raiz de 3 nas fórmulas para cálculo de corrente elétrica, fica evidente que se trata de um circuito. Aí já está na cara, né, gente? A raiz de 3, só recapitulando, é quando eu quero descobrir uma tensão trifásica. Trifásica, o que eu pego? Eu pego a tensão monofásica do circuito e multiplico por raiz de 3. Só recordando, já fizemos isso também. É a mesma coisa que eu chamar essa tensão trifásica de tensão de linha, tá bom? Mesma coisa, VL. Só exemplificando aqui, do lado, imaginemos que a minha tensão trifásica, ou tensão de linha, seja 220 volts. Todo mundo sabe disso, mas eu vou fazer matematicamente. A minha tensão de fase será a minha tensão de linha, só modificando a fórmula. Jogo a raiz de 3 para baixo. Só fiz trazer esse carinha aqui para baixo, tá? Para debaixo da tensão de linha. Portanto, 220 dividido por raiz de 3 é igual a 127. 27 volts. Essa é a tensão de fase. Portanto, essa raiz de 3 aqui, ó, nas fórmulas para cálculo de corrente elétrica, fiz com tensão, mas serve também para corrente. Fica evidente que se trata de um circuito trifásico. C. Questão 34. Considerando-se que um chuveiro elétrico possui uma potência de 3.500 watts, potência do chuveiro elétrico, na posição verão, e 4.400 watts na posição inverno, e energizado em 220 volts. É bifásico, né? Tá bem clássica essa questão, né? Chuveiros elétricos sempre são bifásicos ou monofásicos. E aí ele pergunta: tem-se que na posição verão, vamos fazer a continha. No caso da posição verão, e aí a gente tira nossas conclusões. A resistência é igual ao quê? Lembrando que potência, a relação potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Essas equações básicas a gente tem que ter em mente, pessoal. Não podemos esquecer. Na posição verão, a potência é o quê? Eu vou só trocar de lugar aqui as variáveis, tá? Para jogar a potência aqui para baixo. Apenas troquei, ó. Mandei a potência para baixo e trouxe a resistência para cima. Quanto será a resistência? 220 volts, que é a tensão em ambos os casos, né? Tanto na posição verão quanto inverno. E eu divido pela potência no verão, 3.500. Fazendo essa divisão, já fiz a continha aqui, dá 13,82 ohms. Unidade de resistência é ohm. Guarda esse resultado aqui. Na posição inverno, vamos fazer a mesma coisa aqui para a posição inverno. Depois a gente vai para as alternativas. Ele está falando de resistência, né? Aparece resistência aqui, resistência. Ele quer saber a respeito da resistência em ambos os casos. Mesma coisa, a resistência na posição inverno é a tensão ao quadrado dividido pela potência, que é igual a 220 volts ao quadrado dividido por 4.400. Fazendo essa conta, novamente, teremos 11 ohms, que dá exato
Na letra A diz o seguinte: verão, a resistência é igual a 11 ohms. Não é, né? Já vimos que é 13,82. Inverno, a resistência, letra B, inverno, a resistência é igual a 13,82. Não, é exatamente o contrário. Letra C, verão, a resistência é igual a 5,5. Está errado também. Letra D, inverno, a resistência é igual a 11. Opa, tá aqui, ó, 11 no inverno, 11 no inverno. Portanto, questão 34 é letra D. Já marcamos aqui a correta. Na letra E, verão e na posição inverno, o valor da resistência é o mesmo. O que muda é a posição da chave seletora. Nós fizemos a continha aqui e verificamos que não é o mesmo, não. Está errado essa afirmativa. Os valores da resistência são diferentes, uma vez que as potências são diferentes. E a resistência depende da potência, não é mesmo? Conforme a nossa equação que relaciona essas grandezas. 34, letra D. Questão 35. Diz o seguinte. Uma rede de distribuição de energia tem o secundário do transformador com fechamento conforme o esquema elétrico, que essa questão, provavelmente ela foi anulada, pessoal, porque esse esquema elétrico, ele na verdade nem existe. Ou esse condutor aqui de aterramento, no qual se cria o nêutron, é quando o sistema é em estrela, né? Não em triângulo. É bem estranho isso que veio na questão. Aí sim você aterra esse cara aqui, o nêutron, e esse condutor aqui é o condutor de nêutron. Esse aqui é o condutor de terra. Ok? Mas no sistema em estrela, no sistema em triângulo, não tem sentido. Vamos ler o que ele diz aqui nas alternativas, mas já adianto para vocês. Caberia recurso, e essa questão seria anulada. Uma rede de distribuição de energia tem o secundário do transformador com fechamento conforme o esquema elétrico acima. Já falei que não existe esse esquema de ligação, que se caracteriza por um delta aberto. Não. Letra B é uma estrela com nêutron. Também não. Letra C é uma estrela sem nêutron. Não é. Letra D é um sistema trifásico simétrico. Não é. Tem um nêutron aí conectado no meio do ramo do delta. E letra E é um sistema que possui uma fase de valor maior que as demais. Estranho, né? Porque não tem o menor sentido. De qualquer modo, se alguém tiver alguma ideia sobre essa questão e quiser discutir, o gabarito diz que a letra E, mas eu, sinceramente, não concordo muito por causa do tipo de formulação e do tipo de desenho que aparece. Se alguém tiver alguma ideia, por favor, coloca nos comentários aí, vamos repartir aqui os conhecimentos, tá? Compartilhando para ver se a gente aprende sempre mais. Vou pular a questão 35. Essa questão 36, né, e a 37, elas são feitas com base na análise dessa placa de um motor de indução assíncrona. Motor trifásico de indução assíncrona. E o que diz a questão? A informação correspondente ao fator de potência é expressa por... Ele está só pedindo para você olhar a placa do motor e me dizer quais dessas informações, nas alternativas abaixo, representam o fator de potência. Só lembrando, questão 36 está pedindo para a gente analisar a placa de motor. E o fator de potência, gente, também é conhecido como cosseno de φ. Esse carinha aqui, ó, fator de potência. Tá aqui em cima, ó. Esse cara, cosseno de φ, ele botou φ, mas poderia ter vindo também assim, ó. Cosseno do ângulo φ, a letra grega. Alguns livros apresentam como cosseno de θ, outra letra grega. De qualquer forma, toda vez que você vê essa expressão, essa informação cosseno de alguma coisa na placa do motor, você já sabe que aquela informação se relaciona ao fator de potência da máquina. A letra A, você vê a potência, né? A potência da máquina, né? Os cavalos dela. Nesse caso aqui, específico é 10 CV. Fator de serviço, né? Quanto ele suporta. 15% a mais sobre a capacidade dele. IP44 é o grau de proteção. E a classe A, ele não diz aqui, eu não estou encontrando aqui na placa,
mas imagino que deva ser relacionada à classe de consumo, eu não sei dizer com certeza. Vou ficar devendo essa letra E para vocês, que eu não me recordo o que diz, aqui se refere à classe A no motor elétrico. Voltando para a questão 37, é a mesma coisa, a gente quer saber o que quer dizer IP44. IP44 é o grau de proteção do motor. Dependendo desse número que vem após a letra IP, né, ele é mais protegido contra determinados tipos de agentes externos. No caso, o IP44 é a proteção contra respingos de água. Existe uma tabela, gente, que classifica tudo isso. Isso aqui é respingo de água. Ou seja, respingou água no motor, não há problema nenhum, né? Uma vez que é pouca quantidade. Um outro, só por título de curiosidade, IP55 é outro índice de proteção que é relacionado com proteção contra poeira e jatos de água em todas as direções. Ou seja, nesse caso aqui, ó, poeira, ou seja, poeira, corpos muito pequenos, né, que poderiam adentrar no motor, e jatos de água. Jatos de água, ou seja, se eu apontar um jato de água em todas as direções desse motor, não vai ter problema nenhum. E tem um grau de proteção muito elevado, que é o IP55. Dito isso, vamos para as alternativas. A referência IP44 determina grau de proteção, ok, já falamos isso. Temperatura do trabalho, não. Escorregamento do motor, não. Corrente de partida também não. E regime de trabalho, não. Portanto, 37 IP44 é o grau de proteção, e essa proteção é contra respingo de água no motor. 37, letra A. Questão 38 diz o seguinte: analisando o gráfico de corrente por rotação, é correto afirmar que, olha só, na partida a corrente é muito alta, aqui na partida do motor, e o motor está parado, a rotação dele está aqui 0. Quando vai aumentando a velocidade do motor, o que acontece? A corrente vai diminuindo. Aqui, ó. Por exemplo, quando o motor estiver em 900 RPM de rotação, a corrente dele é apenas 20 A. Tá vendo? E na partida, quando ele está parado, quando está com 0 de rotação, o motor está parado, a corrente dele é bem alta, ó, que é para tirar ele da inércia. Tirar ele da inércia e colocá-lo em movimento. Vamos ler o que diz as alternativas. Letra A. A corrente é maior na alta rotação? Não. Quando eu estou em alta rotação, a corrente é menor. Não pode ser letra A. Letra B. Com 40% da rotação, a corrente é maior? Com 40% da rotação, 40% seria mais ou menos aqui, né? A corrente é maior? Não. A corrente é maior em 0 de rotação. Então não é. Com 100% de rotação, a corrente é maior. Com 100% aqui no final da rotação, a corrente é maior? Não, pessoal. A corrente é menor. Não pode ser maior. Quanto mais a rotação, menor a corrente. Com 900 RPM de rotação, o motor solicita 20 A. Aqui, ó. Letra D, não é mesmo? Ó, acabamos de escrever aqui 900 A de rotação. O motor consome 20 A. Isso aqui é corrente. Portanto, é letra D. Questão 38 é letra D. Questão letra E diz o seguinte: com 80% da rotação, o motor solicita 60 A. 80% é mais ou menos aqui, né, nesse ponto, e não solicitaria 60 A não. Com 60 A, a rotação seria 400 RPM. Por isso que não pode ser a letra E. 38, letra D. É a resposta. Questão 39. Em uma rede elétrica trifásica de 220 volts com carga, um eletricista, para identificar um fusível rompido, deverá identificar um fusível rompido. Como procedimento, o eletricista utiliza uma lâmpada de teste de 100 watts 220, a qual o coloca em paralelo com cada fusível individualmente. A identificação do fusível rompido dar-se-á como? Nós temos um fusível aqui, não é mesmo? E aí, para eu saber se esse fusível está rompido, eu coloco aqui uma lâmpada de teste. Quando o fusível queima, ele abre. E o que acontece? Temos tensões nesses terminais. Ó.
E aí, nesse momento, a lâmpada ilumina, acende. Devido a isso, quando a lâmpada acende, a identificação do fusível rompido dar-se-á quando a lâmpada acender. Portanto, 39 é a letra A. Quando a lâmpada não acender, não. Quando a lâmpada não acender, quer dizer que o fusível não está rompido. Porque não vai ter diferença de potencial. Vai ser o mesmo ponto passando corrente elétrica aqui dentro do fusível. Somente se a lâmpada for conectada em série com o fusível e vier a acender. Não vier a acender, vai dizer que ele está bom e não rompido. Letra D. Somente com a utilização de um voltímetro. Não. Somente que está o errado. Nós vimos que com a lâmpada, com esse artifício de utilização de uma lâmpada em paralelo, a gente identifica. Somente com a utilização de um perímetro também não. Portanto, 39 é a letra A. Questão 40. É a última questão dessa prova. Um motor monofásico de fase auxiliar de 6 terminais é constituído por... Vamos só desenhar aqui o esqueminha de um motor monofásico de 6 terminais. Eu vou desenhar esse esquema que eu peguei da placa do motor monofásico. É mais ou menos assim. Temos aqui um interruptor, temos o capacitor e aí temos um enrolamento. É isso aqui, gente. Então os terminais do motor é o quê? 1, 3, 2, 4, sempre assim, ó. 5 eu vou botar aqui em cima, 3, porque o esquema está dizendo que a gente tem o lado 5 é o lado do interruptor. Ok? No centro nós temos o rotor, que seria o rotor do motor, só para representar. Vamos ver o que diz as alternativas. O motor monofásico de fase auxiliar. Essa aqui é a fase auxiliar. E essa aqui são os enrolamentos principais. Enrolamentos principais do motor monofásico. Esse carinha aqui, vou colocar o nome dele, ele é um interruptor centrífugo. Na partida, né? E esse aqui é o capacitor. Capacitor de partida, né? Está bem em cima do motor. Você consegue verificar em um motor, reconhecer o motor monofásico justamente por causa do capacitor, né? Ele se destaca na parte superior dele. Dito isto, vamos para as alternativas. O motor monofásico de fase auxiliar de 6 terminais é constituído por 2 enrolamentos auxiliares e um principal? Não, né, gente? Não. É 2 principais, ó. Aqui, ó. 2 principais e um auxiliar. Ok? 2 enrolamentos principais, ok? E um enrolamento auxiliar. Perfeito. Questão 40, letra B. Letra C, 2 enrolamentos principais e 2 enrolamentos auxiliares? Não. Um enrolamento principal e um enrolamento auxiliar? Também não. Né? Não é um, são 2 principais. 3 enrolamentos principais? Também não. Portanto, questão 40 é a letra B. E a gente fechou. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo que chega ao final. Eu agradeço a você que está acompanhando nosso canal. Muito obrigado, né, pela ajuda, pela força. Eu peço que clique, né, no sininho aí de notificações, se inscreva no canal, né, deixe o seu comentário embaixo. Vamos voltar a interagir. Eu estive um pouco afastado do canal ultimamente, mas vamos retomar essa nossa série de vídeos para ajudar você a fazer uma boa prova no concurso para eletricista, para eletrotécnico ou para engenheiro eletricista. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.